Abra a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 38. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia em que nós iremos nos assentarmos à mesa. Afinal de contas, nós estamos celebrando a Páscoa ainda. Estamos na semana da Páscoa, no calendário judaico. E foi num dia exatamente como esse que houve todo um confronto de Deus com todos os principados e os panteões lá no Egito, para que o povo fosse livre. E hoje é um dia em que nós estamos aqui celebrando a liberdade. Diga, você é livre. Você vai entender hoje de uma forma muito sobrenatural como você precisa desfrutar dessa liberdade que Deus já te proporcionou. E há um caminho para isso. E você vai entender qual o caminho que você precisa fazer. Atos capítulo 2, versículo 38. Quem achou, diga amém. Aleluia. Quem achou, diga amém. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testifica e os exorta, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Diga para a pessoa que está ao seu lado: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor. Diga comigo: em toda a alma havia temor. Você pode ser mais contundente nessa fala. Diga: em toda a alma havia temor, e muitos se maravilhar, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Amém? Feche seus olhos. Pai, te louvamos nessa noite. Nós já percebemos a tua presença neste lugar. Tua presença, Senhor, nessa casa é tangível, é palpável. Tua presença nessa casa, Senhor Deus, ela é perceptível. É por isso que quando a palavra ela diz: se alguém te disser que o reino de Deus está ali ou acolá, não acredite, porque o reino de Deus está ao alcance das suas mãos. E nós percebemos, Senhor Deus, nós percebemos, Espírito Santo, a tua presença nessa casa. Hoje é um dia
e que tu mesmo escolheu para manifestar a tua glória. E para, Senhor Deus, em uma mensagem, dizer: eu estou aqui, eu estou neste lugar, eu estou em vós. E a pergunta é: e vós estão em mim? Eu estou aqui, eu já te percebi, e você já me percebeu? Eu estou aqui, como eu estava em Atos, no capítulo 38, onde a minha palavra foi pregada, e foi pregado também um arrependimento. E aonde o meu servo Pedro disse: orai-vos, para que o Senhor te livre dessa geração de um coração perverso. De coração perverso. E Pai, nós te louvamos e te adoramos nessa noite, porque temos percebido a tua presença. Não só temos percebido, ó Pai, mas temos tocado. Porque, como eu já disse nessa oração, a tua presença é perceptível, ela é palpável, ela é tangível, Senhor. E sabemos que nós iremos para um outro nível nessa noite, porque hoje é dia de nós assentarmos à tua mesa. Hoje é dia de comermos e bebermos, Senhor Deus, ó Pai, do teu corpo, e lembrarmos da tua morte até que tu venhas. Hoje é um dia, Senhor Deus, aonde os santos viverá a comunhão na oração e no partir do pão. Hoje é um dia de ajustamento. Hoje é um dia, Senhor Deus, de relembrarmos ao mundo espiritual a nossa aliança. E essa aliança é inquebrável. Essa aliança é eterna. Te adoramos, Senhor, e declaramos que as nossas mentes sejam livres agora, para vivermos, Senhor Deus, a plenitude da tua palavra neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O cenário aqui era um cenário muito terrível. Pedro estava pregando sobre práticas que o povo cometia, dizendo que eles haviam matado Jesus, e ainda pregaram ele na cruz. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Diga comigo: esse Jesus, a qual essa geração tem crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro, ele foi duro para uma realidade dura. Pedro não ofendeu ninguém.
ele pregou a verdade. No versículo 23, isso é escrito, e eu quero compartilhar isso com vocês. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens que o crucificaram. Hoje em dia, tudo que não podemos falar é a verdade. Se quisermos sermos aceitos. Mas Pedro, ele entendia que a verdade só é ofensiva para quem vive na mentira. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: a verdade só é ofensiva para quem vive na mentira. E nós não precisamos, para sermos aceitos, pregarmos e falarmos uma mentira. E essa mentira irá satisfazer o ego e o coração e alegrar o coração de muitos. Mas nós temos que ter um entendimento, assim como Pedro teve naquele dia, de pregarmos a verdade, porque a verdade só é ofensiva para quem vive na mentira. E Pedro, ele estava pregando ali algo muito sobrenatural. E naquele dia houve um grande diferencial. Quando Pedro começa a pregar sobre o arrependimento, aquele povo que estava ali, a maioria deles, que outrora Pedro estava dizendo que eles haviam matado Jesus, e eles mesmos haviam o crucificado. Pedro, ele estava dizendo para eles: vocês precisam se arrepender. E houve algo muito sobrenatural naquele dia, que quando eles ouviram em seus corações a mensagem de Pedro, eles ficaram aflitos, eles ficaram perturbados, eles ficaram contritos. E Pedro, ele continuava a pregoar o evangelho. Eles ficaram agoniados, eles ficaram preocupados, porque as pessoas hoje em dia não estão preocupadas em se arrepender, porque a pregação do evangelho não é mais aquela que Pedro pregava. Arrependei-vos, abandonam-se a vontade, a sua própria vontade, busca uma vida de transformação, morra para as suas vontades. E Pedro começa a pregar um evangelho de cruz, porque a cruz, ela traz uma mensagem. A cruz, ela vem trazendo uma mensagem. Que mensagem é essa? É a mensagem de alguém que um dia subiu nela para morrer por mim e por você, para fazer o sacrifício vicário, o substituto. Porque não era ele que era para estar na cruz, era para eu estar, para você estar, mas ele se entregou por mim e por você. Ele substituiu a mim e substituiu você também. E Pedro começa a pregar esse evangelho, e Pedro começa a dizer: é tempo de arrepender. Isso. Porque Pedro havia aprendido sobre o arrependimento na Santa Escola. E quem era o seu professor? Era o próprio Jesus. E você está aqui nessa noite em uma Santa Escola. E quem era o seu professor nessa noite? É o Espírito Santo, que está dizendo para você: arrependei-vos. O Espírito Santo está te ensinando sobre arrependimento. E você vai entender durante essa mensagem que arrependimento, ele vai muito além. Arrependimento e remorso tem toda uma diferença. Mas eu quero dizer para você, nesses dias, nós estamos vivendo dias de uma geração, de um coração perverso.
Está tenso? Dê um sorriso para o irmão que está ao seu lado. Fala com ele, só começou. Não, dê um sorriso aí, relaxa. Aleluia. Porque Pedro ele estava dizendo, Jesus amava o pecador, mas Jesus nunca amou o pecado. Porque normalmente quem peca sabe que peca. Diga comigo, quem peca sabe que peca. Quem peca sabe que peca. Sabe? Mas aquele que peca não gosta de ouvir que peca, quanto mais saindo do púlpito. Mas Pedro não estava preocupado com os achismos. Pedro ele não estava preocupado com o que aquele povo iria pensar. Ele estava preocupado em transmitir a mensagem da cruz. E diga-se de passagem, muitas das vezes nós usamos o ditado que o diabo ele foge da cruz. Mas a cruz nada mais era um instrumento a ser usado. Milhares de pessoas foram crucificadas. Milhares de pessoas morreram pelo sacrifício, sacrificada na cruz, e não houve efeito nenhum. Porque a cruz era só um instrumento. Naquele dia morreu um homem, a qual ele disse que estava levando sobre nós os nossos pecados e as nossas pisaduras. Ele morreu para nos curar, para nos sarar. Ele não morreu para dar vida, e vida com abundância. Porque a própria palavra vai dizer, maldito era aquele que subiria no madeiro. Ei, e esses outros que subiram no madeiro, subiram para morrer uma morte normal, sem que houvesse nenhuma redenção por isso. Mas aquele que morreu por mim e por você, aquele que fez o sacrifício substituto, ele estava entregando a sua vida para trazer redenção para a minha e para a sua vida. E essa noite eu quero dizer que aquela morte de cruz, ela trouxe liberdade, ela trouxe cura, ela nos libertou, ela nos salvou, ela nos justificou, ela nos liberou, ela nos tirou do império da morte, nos colocando na luz do Filho de Deus. Eu não sei como você vai reagir a essa palavra, mas eu também não estou preocupado. Porque Jesus parava para dar atenção a um pecador, mas ele não parava para dar atenção àqueles que viviam dentro da sinagoga com hipocrisia, com falsidade. Todas as vezes que Jesus parava diante de um hipócrita, ele não dava atenção, ele confrontava. Diga, a verdade sempre vai confrontar quem anda na falsidade. Não, diga comigo, a verdade sempre irá confrontar quem anda na falsidade. E todas as vezes que Jesus encontrava alguém assim, a mensagem dele era: arrependei-vos, arrependa-se, seja batizado para perdão dos seus pecados. Jesus, ele sempre trouxe uma mensagem de arrependimento. E Pedro, nesse sermão, ele começa a pregar. E naquele sermão, foram 3.000 almas que se renderam aos pés de Jesus. E daquele momento em diante, passaram a viver a comunhão no partir do pão. Sabe o que falta na igreja? É a comunhão. Um dia como esse de Santa Ceia, olha como você está. Olha como você chegou.
Olha como você entrou. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: sabe o que acontece? Está faltando arrependimento. As pessoas perderam o temor. Temor não está ligado a medo. Está ligado a sentimento de profundo respeito e obediência. Perderam esse profundo respeito, de profunda obediência. Perderam o temor. Hoje, num dia como esse, numa celebração como essa, que é a celebração da libertação da escravidão, e você já vai entender isso daqui a pouco. Você chega, amém ou não amém? Você chega num lugar como esse, de qualquer maneira. Perderam-se o temor. Perderam o entendimento do que é a Santa Ceia. Perderam o entendimento do que é se assentar à mesa, comer do pão e beber do cálice. Perderam-se a memória. Porque nós estamos fazendo isso. Esquecemos do sacrifício de cruz. Esquecemos que Ele morreu por mim e por você. Entramos em um dia como esse, sem nenhum temor, para sentarmos à mesa, participar do corpo e do sangue, como se fosse algo normal. Sabe o que você não entende? É que olhando, a grosso modo, parece ser um pão e um suco, mas depois de orado, simboliza o sangue e o corpo. O que vocês não entenderam é que precisa haver um autoexame, que você precisa olhar para dentro de você, e precisa também haver um arrependimento profundo. E precisa acontecer uma consciência de que hoje você pode celebrar a vitória e a libertação da escravidão, ou você pode se tornar escravo da sua falta de temor, da sua desobediência, da sua falta de arrependimento. Você precisa entender nessa noite que se assentar à mesa não é de qualquer maneira. Se assentar à mesa não é para quem vive uma vida completamente fora dos ensinamentos, fora dos princípios. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: hoje você não vai ouvir o que você quer ouvir, você irá ouvir o que você precisa ouvir. Perdemos o temor, perdemos o profundo respeito, esquecemos que o temor é o princípio de toda a sabedoria. Se eu não tenho temor, jamais eu terei sabedoria. É por isso que muitos se assentam à mesa e participam do corpo e do sangue de qualquer maneira, porque se quer, tem temor, e se não tem temor, não tem sabedoria para discernir. Se você senta à mesa e come e bebe do pão indignamente, tu faz isso para a sua própria condenação. Vou deixar mais claro: Judas já tinha feito tudo. Ele já tinha vendido Jesus, ele já tinha preparado todas as coisas, mas o que aconteceu com ele? Haveria uma chance para ele quando ele se assentou à mesa. Ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter tido um pouco de temor, mas não, ele se assentou à mesa de qualquer maneira. Naquele momento ali,
que Jesus dá para ele um bocado de pão, e que ele come, ele estava comendo para a sua própria condenação. A palavra vai dizer, como a profeta ministrou semana passada, foi naquele exato momento que Jesus deu para ele um bocado de pão molhado, que ele coloca na boca e come, que Satanás entrou na vida dele. E ele sai dali para se enforcar, porque ele sentou à mesa e participou do corpo e do sangue para sua própria condenação. Está ficando claro aqui para você? Então diga comigo, aleluia. Antes do arrependimento vem o temor. Se não há temor, não há arrependimento. As pessoas perderam o temor, e é por isso que elas não conseguem se arrepender. Vivem uma vida de remorso. Vivem uma vida em que hoje eu tenho um remorso, mas amanhã eu continuo fazendo a mesma coisa. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você só continua no pecado porque você perdeu o temor. Ei, vou repetir, você só continua no pecado porque você perdeu o temor. Porque o temor vem antes do arrependimento. E se eu tenho temor, eu me arrependo. E se eu me arrependo, eu não volto a fazer mais aquilo que eu fazia antes. Deus está aqui, amém ou não amém? Muitos já não participam do corpo e do sangue, porque perderam o temor. Eles sabem que amanhã voltará a fazer o que eles estavam fazendo ontem. Perderam-se o temor. Aí já falam: eu nem vou participar, amanhã eu vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo ontem. Amanhã eu vou estar fornicando, amanhã eu vou estar mentindo, amanhã eu vou estar enganando, amanhã eu vou estar roubando, amanhã eu vou estar pecando, amanhã eu vou estar falando do meu irmão, amanhã eu vou estar levantando contra a minha liderança, amanhã eu vou estar fazendo isso, vou estar fazendo aquilo. Só que você também se esquece que aquele que não participa do corpo e do sangue não tem parte com Deus. Aquele que não participa, aquele que não se assenta à mesa para a comunhão, não tem parte do sangue, não tem parte do sangue do corpo, não tem parte com Deus. Deixa eu te falar algo. Hoje é uma noite de nós gerarmos um temor no nosso coração. Hoje é uma noite de arrependimento. Diga, hoje é uma noite de arrependimento. Hoje é uma noite de você se arrepender do seu pecado. Hoje é uma noite de você se arrepender de falar mal do seu irmão. Hoje é uma noite de você se arrepender de falar mal da sua liderança. Hoje é uma noite de você se arrepender daquele pecado que você acha que ninguém sabe, mas o Espírito Santo sabe. E o inimigo, ele está dizendo na tua mente aí: tá vendo? Eu te falei. E agora o que você vai fazer? E só existe um caminho para você: se arrepender. O que nós não podemos continuarmos vivendo, é um evangelho de mentira, é um evangelho de entra e sai da igreja, um evangelho sem temor, um evangelho sem arrependimento. Ei, deixa eu te falar algo. Você não está passando batido, você apenas está passando desapercebido. Ou melhor, você está passando batido, mas não está passando desapercebido. O Espírito Santo está olhando para você, e eu garanto para você que nesse exato momento ele está dizendo para você: ei, como você está diante da minha mesa, como você vai se sentar para ceiar comigo? Eu só me assento para ceiar com aqueles que têm temor e vivem o arrependimento. Queremos o avivamento, queremos que Deus venha sobre nós, queremos que Deus nos use, queremos que Deus faça através de nós. Mas primeiro Deus precisa fazer em você. Deixa eu te falar algo. Todas as vezes que Deus, Ele projetou um avivamento em algum lugar, a instrução não foi: chegue lá e pule, chegue lá e cante, chegue lá e faça uma oração fervorosa. Não. Se arrependa. Se arrependa.
Deus, Ele dava a instrução de arrependimento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei, eu curarei. O avivamento está no arrependimento. O arrependimento está no temor. Ei, igreja, nós precisamos nessa noite sairmos aqui entendendo o seguinte: ou nós viveremos uma vida de temor e arrependimento, ou nós não veremos a face dele como ela é. Você está aqui nessa noite, você pode dar um glória a Deus nessa noite? Por que falta arrependimento, apóstolo? Porque o arrependimento conduz o homem ao céu. Sabe, só existe um meio de você chegar ao céu. Não pense que você vai chegar aos céus por meio dos seus dons. Não pense que você chegará aos céus pelo que você faz. Não, você chegará aos céus pelo arrependimento. É por isso que naquele dia nós teremos muitas surpresas. Porque quem você pensa que vai estar lá, não vai estar. Quem você acha que não vai estar, estará. E talvez você pense que você vai estar, mas se você não vive uma vida de arrependimento, você também não estará. Diga: a palavra é dura para quem é mole. Sabe, não houve diferença entre o pecado de Pedro e o pecado de Judas. Diga comigo: não houve diferença entre o pecado de Pedro e o pecado de Judas. Mas o que houve? A grande diferença que houve foi a maneira dos dois lidarem com os seus pecados. Pedro se arrependeu, Judas se encheu de remorso. Pedro voltou, vomitou o veneno, Judas engoliu o veneno. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente que está engolindo o veneno. Tem muita gente que está engolindo o veneno. Sabe, quando você pega o cálice aqui para tomar no momento de Santa Ceia, você só está empurrando o veneno para dentro do seu organismo. Ei, você só está empurrando o veneno para dentro de você. Você só está fazendo com que algo se torne melhor, para fazer com que o veneno ele desça na sua garganta. Deixa eu te falar algo: essa é uma noite de você vomitar o veneno. Essa é uma noite de você se arrepender. Vomitar o veneno significa se arrepender, pedir perdão, dizer para Deus, dizer para o seu irmão: eu não farei mais. Me perdoe. Me perdoe. Eu me arrependo, Senhor. Eu não quero beber de outra fonte a não ser que seja da tua fonte. Ei, Deus está aqui. Tem gente engolindo o veneno. Ei, tem gente arrotando o veneno. Sabe por quê? Porque você perdeu o temor. Você só é crente aqui. Você só é crente quando está no meio de crente. Você só ama quando está perto. Quando está longe, fala mal. Quando está longe, maquina. Quando está longe, projeta o mal contra teu irmão. Só que eu quero dizer para você: o Espírito Santo está aqui, e Ele está dizendo para você: hoje eu vim ter contigo. Existe uma barreira que te separa da mesa, e essa barreira se chama temor e arrependimento. Talvez hoje você não vai participar da ceia, porque talvez você deve estar achando que eu estou pegando muito pesado na palavra no dia de Santa Ceia. Eu não estou pegando pesado na palavra. Já falei que só se ofende com a verdade quem vive na mentira.
E o fato de você cometer alguma coisa não significa que você não pode se achegar. A única forma, o único caminho que você pode se achegar à mesa é tendo temor e se arrependendo aí aonde você está e dizendo para Ele: Senhor, me perdoa, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor. Pedro foi perdoado e salvo. Judas pereceu eternamente. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e pergunte para ela: o que você escolhe? Ser perdoado e salvo, como Pedro foi, ou perecer para a eternidade como Judas pereceu? O verdadeiro arrependimento envolve 3 elementos fundamentais. Em primeiro lugar, o arrependimento é a mudança de mente. E a palavra grega para mudança de mente, para arrependimento é metanoia. Significa uma mudança radical. Significa uma mudança total. Você precisa ter uma metanoia. Você precisa sofrer uma metanoia. O arrependimento em primeiro lugar, uma mudança intelectual. Uma mudança de conceito. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Você precisa mudar aqui, ó. Você precisa ter uma mudança intelectual. Enquanto essa mudança não acontecer, enquanto os seus conceitos não mudarem, a sua vida vai continuar no mesmo lugar que ela está. Enquanto não haver uma mudança na sua mentalidade, não haverá uma mudança nas suas ações. Ei, deixa eu te falar algo. É por isso que muita gente continua no mesmo patamar que sempre esteve. E diga-se de passagem, quando se fala patamar, depois do que o Bruno Henrique falou, parece que patamar é só para quem está lá em cima. Só que o patamar em que você está é bem abaixo dos seus pés. Porque aquele que não se arrepende não sobe. Aquele que se arrepende está num patamar abaixo dos seus pés. E aquele que vive sem arrependimento, o patamar para ele está numa dimensão inferior. Deus está aqui. Amém ou não amém? E o segundo lugar de arrependimento é a mudança de vontade. Diga comigo: ninguém pode vencer uma vontade. Ninguém pode vencer a vontade. Mudança intelectual, mudança de comportamento. E você precisa ter vontade. Sabe? Acontece que você não quer. Você não sente um pingo de vontade de mudar. É por isso que essa geração está se perdendo cada vez mais cedo. É por isso que essa geração está indo embora de uma maneira brusca. Porque não se arrepende. Não tem temor, não dorme não, evangelista. Se tiver vontade de dormir, você fica em pé. É por isso que essa geração, ela está cada dia mais indo na direção errada. Você precisa ter vontade de mudar. Você precisa ter vontade para querer viver um arrependimento. Você precisa ter vontade para dizer não ao pecado. Você precisa ter vontade para dizer não à maledicência. Você precisa ter vontade para dizer não ao disse-me-disse. Você precisa ter vontade para dizer não, eu não vou mais me levantar contra as autoridades que estão sobre a minha vida. Não, eu não vou mais falar do meu irmão. Não, eu não mais vou pecar com essa pessoa. Eu não vou mais cometer esse tipo de pecado. Isso precisa de uma mudança na sua vontade. Arrependimento é mudança de vontade. Diga comigo: arrependimento é mudança de vontade. O arrependimento não é apenas um sentimento intelectual ou um sentimento emocional. O verdadeiro arrependimento atinge a vontade e dá meia volta e se volta para Deus. Sabe o que você precisa? Sabe o que Deus está falando para você? Ei, é hora de você dar meia volta. É hora de você parar de ficar voltado para o pecado e se voltar para Deus.
É hora de você parar de estar voltado para a mentira e se voltar para Deus. É hora de você parar de estar voltado para a fornicação e se voltar para Deus. É hora de você parar de estar voltado contra o seu irmão e se voltar para Deus. É hora de você parar de abrir a boca contra aqueles que são seu irmão em Cristo, seus irmãos em Cristo, e se voltar para Deus. É hora de você dar meia volta. Sabe o que significa meia volta? É virar para a direção contrária. Deus está falando para você, você precisa se virar para a direção contrária de que você está indo. Você precisa se virar para outra direção. Deus está falando para você, ei, você precisa se virar para outra direção. Mas apóstolo, eu sou crente, tá bom. Você pode ser crente fornicando, mas isso não quer dizer que você é um seguidor de Jesus, porque Jesus não está indo na direção da fornicação. Mas apóstolo, eu sou crente, mas se você é um crente que fala mal dos outros, você não é um seguidor de Jesus, porque Jesus não está indo na direção da mentira, da fofoca, do engano. Deus está falando para você nessa noite, essa é uma noite de arrependimento. Amém? Você não quer que eu fale o seu nome aqui? Diga, que bom que eu vim. Aleluia. Você falou com bastante empolgação. Judas deu os 2 primeiros passos do arrependimento. O primeiro, ele reconheceu que tinha traído o sangue inocente. Sabe qual é o teu problema? Teu problema é que você não se arrepende que está traindo o sangue inocente. De que forma que eu traio o sangue inocente? Quando eu entro aqui, professo uma fé, levanto a mão para os céus e adoro ao Senhor, adoro, e chego ali fora e faço tudo ao contrário do que a palavra me ensina que eu faça. Você está traindo o sangue inocente. Foi por isso que Pedro, ele foi bem claro: vocês mataram Jesus, e vocês mesmos crucificaram Jesus. E hoje a palavra está dizendo: vocês estão crucificando Jesus, vocês mesmos mataram Jesus, e continuam matando Ele dentro de vós. Quando vocês mentem, quando vocês pecam, quando vocês fornicam, quando vocês adulteram, quando vocês enganam, quando vocês defraudam. Meu Deus, essa palavra é para crente. Essa palavra é para crente. Talvez você deve estar pensando: meu Deus, eu saí daqui, houve um período de louvor tremendo, Deus falou de forma extraordinária, Deus fez milagre aqui na hora do louvor. Só que o maior milagre nessa noite é você sair daqui arrependido. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? O segundo passo que Judas deu em direção ao arrependimento, ele confessou o seu pecado. Ele sentiu tristeza por ele, a ponto de devolver o dinheiro pela traição. Porém, ele não deu o último passo. Ele não se voltou para Jesus. Sabe? Tem gente que vem aqui à frente. É o primeiro passo. Tem gente que se arrepende aqui na frente. Passa-se 3 dias e volta a fazer a mesma coisa. Sabe? Você precisa dar o último passo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você precisa dar o último passo. Mudar a sua conduta. Não, vou repetir. Sabe qual é o último passo? Mudar a sua conduta. O último passo é se revestir do novo homem. O último passo é ser revestido do novo homem. Você precisa se revestir todos os dias do novo homem. Sabe qual é o problema? Você se arrepende, você faz igual Judas, mas não quer se revestir do novo homem. Quando você se reveste do novo homem, o velho homem não tem poder sobre você. O velho homem não tem poder sobre as suas emoções. O velho homem não tem poder sobre o seu intelecto. O velho homem não tem poder sobre as suas vontades. Sabe, está difícil. Nós olhamos e a
cada dia vemos pessoas que nós imaginávamos que eram pessoas que viviam em Deus, que eram crentes, fazendo coisas que nem o ímpio faz. Não se engane em você achar, só pelo fato de você transitar dentro da igreja, ou até mesmo ser alguém que pratica ou tem algum dom que está aqui em cima, que isso garante a sua salvação e a eternidade não garante. Porque o que vai garantir a eternidade para você é uma mudança de vida, é viver em novidade de vida, é viver revestido do novo homem, é viver cheio do Espírito Santo. A igreja precisa entender que um dos maiores sinais e o maior poder de convencimento que você tem e de persuasão em relação a outra pessoa é a manifestação da mudança a qual você sofreu quando você recebeu Jesus. Não adianta você falar de Jesus, não adianta você pregar em cima de um púlpito, não adianta você fazer o que for e você continuar com as mesmas práticas, que você não se engana, você não engana o diabo e muito menos o Espírito Santo. Deus, Ele está dizendo para você: eu não estou aceitando o seu incenso que você está queimando. Eu não estou aceitando o incenso a qual você está queimando. Há um silêncio na congregação. Todo mundo está tenso. E diga-se de passagem, hoje é só uma palavra de domingo. Imagine no dia do juízo final, aonde você, se continuar com essa prática, com a mentira, com a falsidade, com o engano, com a hipocrisia, receberá simplesmente uma fala de Jesus dizendo: apartai-vos de mim, que eu não te conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Amanhã Deus pode voltar para você. Amanhã pode ser o seu arrependimento, o seu arrebatamento. Amanhã pode ser a hora em que Ele vai te chamar. E sem temor e sem arrependimento, só existe um lugar para você. E este lugar não é os céus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: eu vou sentir falta de você lá. Se você não se arrependeu, eu vou sentir falta de você lá. Diga. Olha para ela, dê um sorriso e diga: eu vou sentir falta de você lá se você não se arrepender. Eu vou sentir falta. Se você não se arrepender, está pensando, a vida é um sopro. Diga comigo: a vida é um sopro. Não adianta você viver no engano e achar que vai ter vida para sempre. A hora que eu quiser eu me arrependo. Não, o arrependimento amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer salvar. É hoje, é agora. Há um poder no aqui e agora. Ou você se arrepende aqui e agora, ou você está sujeito a ser surpreendido. Vamos parar de brincarmos de ser crente, sermos crentes. Vamos parar de brincar de ser alguém que sobe no altar como se fosse alguém que tem um poder, mas que esse poder nunca foi teu e você não tem nada porque você não tem temor e não tem arrependimento. É só o dom de um fariseu. Você é farisaico. É por isso que Jesus ele estava revoltado com os fariseus. Tinham vestimentas, tinham roupagem, tinham falas, mas não tinham práticas de boas obras. A palavra está dizendo, e a palavra não volta vazia. A palavra está dizendo para nós nessa noite: ei, eu estou te percebendo, eu estou te vendo.
E aqui é o ponto-chave. Quantas pessoas não querem mudarem as suas condutas? Só que Deus está falando para você: muda a sua conduta. Muda a sua conduta, porque eu estou vindo. Muda a sua conduta, porque eu vou me encontrar com você. Muda a sua conduta, porque eu vou te chamar. Muda a sua conduta, porque amanhã pode ser muito tarde. Muda a sua conduta, porque quando você sair daqui, você não mais terá desculpa. Muda a sua conduta. Muda a sua conduta. Muitos só entenderão o sentido da vida eterna quando perder a sua vida física. Sabe por que muitos não entenderam o sentido da vida eterna? Ei, não deixe para entender o sentido da vida eterna quando você perder a sua vida física. Porque aqueles que morrem em Cristo, aqueles que vivem o temor e o arrependimento, eles não morrem, eles são transicionados. Ei, meu irmão, não permita que você chegue naquele dia em que o Senhor te chamar e você morrer. A morte física e a morte espiritual. Diga comigo: eu quero transcender. Não, diga: eu quero transcender. Quando Jesus me chamar, eu quero transcender. Eu quero transcender. Porque a morte para aqueles que estão em Cristo, ela é relativa. Quando você acha que perdeu a vida, você encontrou a sua vida. Você encontrou a vida eterna. Cristo está falando para você nessa noite. Se prepare para a eternidade. Se prepare para a eternidade. A eternidade. Se prepare para a eternidade. Pare de viver a mentira. Muitos, quando perderem a vida, buscarão ter um coração convertido. Buscarão ter relacionamentos. Buscarão ter um coração aquecido. Só, meu irmão, que aí já é tarde. Aí você já encontrou uma eternidade de dor e ranger de dentes. Diga: que bom que eu vim hoje. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: seja batizado para perdão dos seus pecados. Sabe? Hoje, as pessoas não querem o Evangelho, querem a solução que Jesus pode dar para os seus problemas. Eu não estou falando de soluções que Jesus pode dar para os seus problemas. Eu estou falando do Evangelho, que mesmo que você sofra nessa terra, você terá uma vida de gozo, uma vida de paz, uma vida de abundância na eternidade. Eu não estou pregando um Evangelho que vai solucionar a sua vida. Cristo pode fazer todas as coisas. E Ele faz. Ele tem solução para o seu problema. Porque antes do problema se apresentar para você, Ele já tinha a solução. Só que o que você precisa nessa noite é viver uma vida de arrependimento. Sabe o que as pessoas querem? Que os púlpitos e as palavras sejam palavras que tem um poder de convencimento. E diga-se de passagem, deixa eu falar algo para você. Diga para o seu irmão: não se trata de convencimento, se trata de crer. Se você chegou aqui convencido por outro, os seus dias estão contados. Mas se você chegou aqui porque creu, se prepare para uma eternidade. Não vou repetir: se você aqui chegou aqui porque foi convencido por outro, os seus dias estão contados. Mas se você chegou aqui porque você creu no Evangelho de Cristo, no Evangelho que salva, no Evangelho que cura,
no Evangelho que liberta, no Evangelho que tirou o povo do Egito, no Evangelho em que o próprio Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, no Evangelho que conduziu Caleb e Josué até a terra prometida. Você está fazendo a coisa certa, você está no caminho certo. Mas se você chegou aqui convencido por alguém, ou convencido por si mesmo, que tem algo para oferecer a Deus, eu quero te dizer, você não tem nada para oferecer a Deus. Deus não quer nada de você. A única coisa que Deus quer de você é temor, arrependimento e obediência. Diga comigo: temor, arrependimento e obediência. Já estou chegando no final, porque nem vai dar para eu pregar essa palavra toda. Só que eu quero dizer para você, o Evangelho de cruz, ele é poderoso. Diga: não foi a cruz, foi quem estava na cruz. Diga: não foi a cruz, foi quem estava na cruz. Quem estava na cruz fez toda a diferença. Muitos subiram na cruz e nada aconteceu, mas aquele, quando subiu na cruz, o meu Redentor, o nosso Salvador, o véu foi rasgado de cima para baixo, para nunca mais ser costurado, para que eu e você tivéssemos acesso livre, para entrarmos e sairmos a hora que nós quisermos no Santo dos Santos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado: você só está fora porque você quer. Não há mais separação. E eu vou encaminhando para o final. Diga comigo: ele morreu. Diga novamente: ele morreu. E a palavra vai dizer que com a sua morte, não, diga, a palavra vai dizer que pela sua morte eu recebi a redenção. Sabe o que significa a redenção no original? Comprado do mercado de escravo. Ele morreu para que você recebesse a redenção. Ele te comprou do mercado de escravo. Agora você não é escravo mais. Agora você é livre. A redenção veio sobre você. A redenção veio sobre a tua casa. A redenção veio sobre a sua família. Ei, o Senhor está dizendo para você: sabe, eu te comprei do mercado de escravo. Você estava sobre o jugo de Satanás. Você estava debaixo da tutela dos demônios. Mas quando eu te comprei, quando o meu sangue verteu, eu fui lá, te remi. Ei, você recebeu a redenção. Você foi comprado. Agora você tem um dono. Agora você me pertence. Agora você é propriedade peculiar minha. O diabo não pode te tocar. O diabo não pode tocar na sua família. O diabo não pode tocar nas suas finanças. O diabo não pode tocar nos seus negócios. O diabo não pode tocar nos seus filhos. Ei, o jugo foi quebrado. Você não é mais escravo, você é livre. E como livre nessa noite, você precisa reagir. Reaja aí como livre. Não, você é livre, reaja aí como livre. Fique em pé, sobe na cadeira, faz alguma coisa, reage como livre. Reaja como alguém livre. Segunda coisa que ele fez na cruz foi a justificação. Diga, sabe, justificação é igual tornar justo pela sua própria justiça. A justificação significa nos tornarmos, significa que ele nos tornou justo pela sua própria justiça. Deus está falando para você: eu estou te tornando justo pela minha própria justiça. Não é por você, não é sobre você, é por mim. Eu estou te tornando justo pela minha própria justiça. A justificação chegou. Ai, a justificação está aqui. A redenção veio, te comprou, e agora Cristo está te justificando pela sua própria justiça. Sabe o que significa isso? A palavra que ele declarou na cruz. E foi uma palavra que era usada nos tribunais. Era uma palavra de juízo.
E ele declarou: tetelestai. O preço foi pago. Está tudo consumado. Você não deve nada. Eu te justifiquei pela minha própria justiça. O inimigo não pode contra você. O inimigo não pode. Ei, o seu script de dívida foi pago. O seu script de dívida foi pago. Ei, Cristo pagou todas as nossas dívidas. Ele pagou o preço. Ele nos justificou. Quantos estão entendendo essa palavra? Sabe o que eu quero dizer para você? Saia daqui nessa noite dizendo para o inimigo: Cristo me justificou. Eu fui comprado do mercado de escravo. A redenção veio sobre mim. Ele me justificou pela sua própria justiça. Ele pagou as minhas dívidas. Diga comigo: eu não devo mais nada. Não, diga com mais força: eu não devo mais nada. Você está falando como se devesse. De que você está com medo? O diabo é um credor inescrupuloso. Ele quer cobrar a dívida 2 vezes. Diga comigo: eu não devo mais nada. Ele me justificou pela sua própria justiça. Terceira coisa que aconteceu na cruz: salvação. Diga comigo: salvação. Eu fui salvo. E a palavra salvação no original é a palavra sozo, que significa salvação. Diga comigo: significa. Antes de eu falar isso, eu quero falar algo para você. Não reduza o sacrifício de cruz apenas pelo ato da salvação. O sacrifício de cruz foi muito mais. A palavra salvação no original é a palavra sozo, que significa salvação, cura e libertação. Ele te salvou, Ele te curou, Ele te libertou. Agora você é livre. Celebre nessa noite a tua liberdade. Se coloque